Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais. Galera, hoje a gente vai estar fazendo uma revisão. Vamos revisitar todos os assuntos que nós estudamos durante este primeiro bimestre, para que a gente possa amarrar de maneira uniforme e de maneira concisa esse nosso primeiro bimestre que vem se encerrando, beleza? A gente passou por uma série de conteúdos, em cada semana a gente viu um conteúdo e agora a gente vai revisitar todos esses conteúdos para a gente refrescar na nossa memória o que foi esse primeiro bimestre para nós, beleza? Vamos lá! Bom, durante esse primeiro bimestre aprendemos diversas coisas sobre o mundo que vivemos de acordo com o ponto de vista científico, ou seja, aqui na nossa disciplina de Ciências Naturais a gente viu muitas coisas de como o mundo funciona a partir do ponto de vista científico, beleza? A ciência é uma forma de ler o mundo. Aqui, neste universo, acontecem muitas coisas, tudo está em movimento e a ciência busca entender como funciona este movimento, sacaram? A ciência é uma forma de olhar o universo, de olhar as coisas que acontecem aqui neste universo, para que a gente possa entender como funcionam, como que as coisas se movimentam, como que funcionam as coisas aqui nesse nosso universo. Aí para isso nós desenvolvemos diversos saberes. E a disciplina Ciências Naturais serve para vocês que estão aí assistindo essa aula agora, para vocês que estão estudando, que estão na escola ainda, que são recém-chegados no planeta Terra, entenderem até onde os seres humanos já puderam chegar com o pensamento científico e então continuar escrevendo essa linda história, galera, a partir das suas opções, das suas ações, das suas personalidades e das suas vivências. Então, a disciplina de Ciências Naturais serve para mostrar para vocês que acabaram de nascer, vocês nasceram há 10, 15 anos aí no máximo. Então, vocês acabaram de chegar aqui no planeta Terra e vocês precisam saber o que os seres humanos já fizeram durante esse tempo que nós existimos aqui no planeta Terra. Então, a disciplina de Ciências Naturais vai contar para vocês o que foi que aconteceu no âmbito das ciências naturais desde quando a humanidade está na Terra, desde quando a humanidade chegou aqui no planeta Terra, até os dias de hoje. Então, a gente vai estar usando esse parâmetro para fazer a nossa revisão do nosso bimestre. Galera, lá na primeira aula, quero ver quem lembra. Lá no começo do ano, a gente começou o bimestre, começamos o ano, vamos dizer assim, aprendendo e entendendo exatamente como o nosso mundo é formado, como é formado o nosso universo. A gente viu que todas as coisas que existem no nosso mundo são compostos por substâncias, coisas que são chamadas de elementos. Esses elementos, essa matéria elemental, essas substâncias vão se misturando e se juntando, se unindo de acordo com as leis do universo, de acordo com as leis da química, com as leis da física, de acordo com todas essas coisas que a ciência tenta entender e tenta decifrar sobre a lei universal do universo. As coisas vão se juntando, essas substâncias vão se misturando, vão se agregando, vão se unindo, até formar tudo que nós podemos imaginar, galera. Desde os nossos corpos, o nosso próprio corpo, aos nossos carros, as nossas casas, até as estrelas, os planetas, tudo é formado por substâncias. Tudo que existe aqui nesse universo é formado por estas substâncias. Essas substâncias são coisinhas muito pequenas que vão se misturando para formar todas as coisas que nós conhecemos como matéria. Tudo que existe, tudo que a gente pega, vê, sabe que existe, as estrelas, os planetas, as galáxias, tudo isso é feito de substâncias e matéria. Na semana seguinte, a gente viu que essas substâncias elas se misturam, elas se juntam, elas vão se juntando e formando coisas cada vez maiores. E é muito difícil encontrar uma substância simples na natureza. A substância pura, uma substância que só tem uma substância ali, é quase impossível de ser encontrada na natureza, porque já existem tantos anos que as leis da natureza estão rodando, já tem tantos anos que a natureza existe, que essas coisas, essas substâncias já se misturaram muito com outras substâncias e formaram então as misturas. Muitas das atividades humanas, as atividades que a gente
desenvolve na nossa vida, né, muitas das atividades humanas, elas necessitam das substâncias em seu estado mais simples. Portanto, com o passar do tempo, a gente teve que começar a entender e aprender sobre essas misturas, a entender, por exemplo, em que lugar que a gente vai encontrar o ferro. O ferro está misturado em quê? A gente aprendeu que o ferro está misturado com uma rocha, né, um mineral de ferro, e a gente consegue extrair esse minério de ferro e produzir as nossas coisas com o ferro. Então e isso é um exemplo, né? O ferro é um exemplo. Então a gente teve que desenvolver esse entendimento e essa sabedoria a respeito das misturas. E a gente sacou que existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Aquelas misturas homogêneas são aquelas que, quando se misturam, você só vê uma coisa, você não consegue diferenciar uma coisa da outra. E as misturas heterogêneas são aquelas coisas que se misturam, mas elas se mantêm ainda diferentes umas das outras. Você consegue observar uma e consegue observar a outra dentro da mistura. Tocando pra frente, a gente começou a ver que, com o conhecimento, a gente começou a adquirir muito conhecimento sobre as misturas. E os seres humanos desenvolveram técnicas e habilidades para separar as substâncias de uma mistura. Os componentes de uma mistura começaram a ser separados. Então, tudo que a gente encontrava na natureza, de forma misturada, a gente começou a inventar de separar essas coisas. Dessa forma, fomos capazes de usar substâncias cada vez mais específicas em nosso dia a dia. Um exemplo disso, o sal de cozinha que a gente usa todo santo dia para cozinhar a nossa comida, para ela ficar mais saborosa, né, com salgado, mais gostoso. Esse sal, galera, ele precisa ser separado da água do mar. Então a gente descobriu como fazer a separação do sal e da água do mar para a gente poder ter esse sal de fato no nosso dia a dia. A gente também aprendeu a extrair compostos aromáticos, aromas, sabores das plantas. Então a gente começou a fazer perfumes, começamos a fazer conservantes de determinadas coisas, alguns saborizantes, alguns aromatizantes. Então a gente começou a fazer isso. E também, por exemplo, as próprias medicinas, a própria medicina que existe dentro das ervas, dentro das plantas, o próprio poder medicinal, a gente aprendeu e desenvolveu como que a gente separa esse poder medicinal da planta para a gente poder estar usando, né? Para a gente poder estar se beneficiando com essa medicina da natureza. Então a gente desenvolveu diversas técnicas de separação. A gente viu lá na aula, a gente viu técnica de separação por peneiração, por levigação, a gente viu por decantação, a gente viu por deposição, deixa eu ver, a gente viu a diluição fracionada, a gente viu diversas técnicas de como a gente faz separações de coisas que estão misturadas na natureza para que a gente possa usar. Tocando para frente, a gente viu que a matéria, ela sempre se transforma. Ela pode se transformar de maneira física ou de maneira química. Por exemplo, as transformações, a matéria o tempo todo está se transformando. Uma coisa se transforma na outra. Por exemplo, os minerais de ferro, os minerais de silício, vidro, eles se transformam num celular, por exemplo. Então, isso foi uma transformação da matéria. E a matéria segue dois padrões principais de transformação, que foi o que a gente viu na nossa aula. A gente viu que elas podem se transformar de maneira física e que elas podem se transformar de maneira química. Então, a transformação física, ela muda apenas o estado físico da matéria. E a transformação química aumenta o estado químico da matéria. Por exemplo, um gelo quando derrete, ele se transformou, o gelo se transformou em água, mas ele mudou apenas o seu estado físico, porque a água continua sendo água. Agora, por exemplo, um papel, depois que ele queima, o papel depois de queimar não vira mais papel, não tem como você pegar mais o papel ali, depois que ele carboniza, depois que ele pega fogo, ele vira cinzas, ele vira pó, ele não é mais um papel. Então, no caso do papel, quando pega fogo, é uma transformação química, porque as substâncias ali mudaram, a composição daquela matéria, a composição daquele papel mudou depois dessa transformação. Agora, uma transformação física, como por exemplo essa daqui dos sorvetes. O sorvete, na hora que derrete, ele continua a mesma coisa, a composição dele é a mesma coisa, só que agora ele está derretido. Mas a composição dele, ele ainda é a mesma coisa, o sabor dele é o mesmo, o aroma dele é o mesmo. Então só muda aqui a forma como ele estava. Antes ele estava mais pastoso, né, mais congelado, e depois ele fica mais aguado, mais líquido.
Tocando pra frente, a gente viu que a água que a gente usa, galera, ela precisa ser tratada. A água, quando ela é coletada da natureza, ela pode vir com diversas contaminações. Essas contaminações, muitas vezes, são causadas por nós mesmos, seres humanos. Mas existem também aquelas águas que naturalmente possuem compostos que nos fazem mal à saúde. Então a gente precisou e desenvolveu a partir do conhecimento científico as estações de tratamento de água, onde a água é captada do rio ali, do manancial, do local onde a gente vai utilizar essa água, ela é captada, ela é passada por todo um processo de tratamento de água aqui na estação de tratamento de água e depois ela é distribuída na cidade, ela vai parar na nossa caixa d'água, ela vai parar nos reservatórios da cidade, ela vai parar na nossa torneira. Então, antes da água chegar na nossa torneira, a água tratada, de fato, porque querendo ou não, boa parte da humanidade, dos seres humanos, não possuem a água tratada, né? Como a gente sabe. Então, mas para quem possui água tratada, esse é o percurso. A água sai do rio, passa por uma estação de tratamento. Nessa estação de tratamento são usadas diversas técnicas que a gente viu há 2 aulas anteriormente, que são as técnicas de separação de mistura, a coagulação e a floculação, a decantação, a filtração. Todas essas atividades aqui, elas se tratam de um tipo de separação de misturas, onde a gente está pegando a água e separando os componentes que são tóxicos, os componentes que são patogênicos para nós. A gente separa esses componentes da água através das nossas técnicas de separação de componentes de misturas. E a gente viu também que existe um tratamento delicado e mais complexo do esgoto. Antes da gente devolver a água que a gente usou na nossa casa para a natureza, por exemplo, você abre a torneira da sua casa, usa a água que está vindo da sua torneira e depois essa água tem que ser devolvida para a natureza, devolvida para os rios, devolvida para a terra, devolvida para algum local. Na hora de fazer a devolução dessa água, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente suja a água com contaminantes severos, a gente suja a água com as nossas fezes e com os nossos dejetos em geral, a gente faz as nossas necessidades no vaso sanitário e então joga na água esses nossos dejetos que são altamente patogênicos, causam muitas doenças, causam muitos problemas e contaminam a água. A gente também suja a água com os nossos sabões, a gente suja sabão para lavar a roupa, sabão para lavar a louça, sabão para lavar o corpo. Todas essas lavagens, todos esses processos de utilização de sabão também contaminam a água com a nossa sujeira, com a sujeira da nossa roupa, com a sujeira da nossa louça, com a gordura, com materiais orgânicos. Enfim, essa água se torna uma água completamente suja e contaminada quando ela sai da nossa casa. Por isso que ela deve sair por um tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto, apesar de não alcançar todo mundo do mundo, né, assim, mas quase a metade da população do mundo não possui o tratamento de esgoto, o que é muito triste. Esse tratamento de esgoto serve exatamente para isso, para você estar limpando e pelo menos tentando limpar, né? Porque na verdade a gente não consegue. Os tratamentos de esgoto, apesar de serem eficientes, eles não têm 100% de eficiência para devolver a água do mesmo jeito que ela veio, do mesmo jeito que ela chegou até nós. Enfim, a melhor escolha nessa questão é que a gente evite sujar a água, evite jogar os nossos dejetos na água, usar banheiros secos, usar outros métodos que são alternativos e não são tão comuns. Hoje em dia, porque no passado talvez já tenha sido mais comum, mas hoje em dia o sistema geral, as pessoas, a comunidade geral está fazendo de uma maneira que é um tanto quanto ineficiente. E se a gente não tiver o tratamento de esgoto, a gente vai acabar com toda a nossa água potável, com toda a nossa água limpa em questão de anos. Então é muito interessante e importante que o tratamento de esgoto chegue a todas as pessoas pelo menos. E para aqueles que têm um pouco mais de instrução e conhecimento, saibam que as hipóteses mais, vamos dizer assim, mais eficientes quanto ao lance de cuidar da água são o fato de evitar sujar a água. Então, usar alternativas, outras formas para viver que não contamine tanto a água, que não suje tanta água, né? Nesse embalo, a gente já cai na preservação da água, né, que foi o nosso assunto em seguinte. A gente, inclusive, trabalhou esse assunto 2 vezes durante esse bimestre, porque teve um sábado letivo que foi na Semana da Água, e a gente trabalhou essa questão, né?
Então a gente está bem afiado com essa questão de preservação da água. Preservar a água é o melhor caminho, a melhor forma de você preservar a água é mantendo ela limpa, não contaminando, não sujando essa água. E acontece que a gente já tem uma cultura de sujar a água, não é uma culpa nossa diretamente. A nossa comunidade, os humanos que estão à nossa volta, a forma como nós aprendemos a viver aqui no mundo já consiste nessa problemática de sujar a água o tempo todo. Toda hora a gente usa a água para limpar alguma coisa e acaba jogando sujeira na água, toda vez a gente está sujando a água. Isso principalmente nas indústrias, galera. As indústrias e a agropecuária são as pessoas que mais sujam a nossa água. São os maiores causadores das nossas poluições, das nossas contaminações. Então a gente acabou vendo que para a gente preservar essa água, a gente precisa ir de contra a uma sociedade de consumo, ir de contra a uma sociedade industrial, evitar os produtos industriais e também evitar as práticas convencionais de uso da água, usar a água com mais atenção, com mais sabedoria e tentando não sujar essa água. Então a gente construiu esse entendimento sobre a preservação da água e foi nesse assunto que a gente finalizou o nosso bimestre, né? Agora a gente está dando esse fechamento final. Eu espero que vocês tenham entendido todos os assuntos que nós trabalhamos esse ano, ou esse bimestre, né? Desculpa. E obrigado pela atenção de vocês, viu, pessoal? Obrigado pela galera que chegou até aqui. Obrigado por todos vocês que fizeram todas as atividades, que não vão precisar se preocupar com recuperação ou com nada do tipo. Muito obrigado pela atenção, viu? Até a próxima semana. A gente já vem e logo menos a gente começa o nosso segundo bimestre, hein? Valeu, galera! Fui!